os nossos corações na presença de Deus, neste culto conjunto, enquanto igreja que estamos aqui reunidos. Vamos orar? Pai, nós estamos reunidos na Tua casa de oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, para buscar ao Senhor, Pai, para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz, para ouvir a mensagem que vem da Tua parte e para juntos, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, exaltarmos o Teu nome, Pai. E buscamos do Senhor fortalecimento, buscamos do Senhor, ó Deus, orientação para as nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações no culto desta noite, que o Senhor fale aos nossos corações ao longo desta semana, para que possamos passá-la em Tua presença, glorificando o Teu nome, exaltando ao Senhor. Ó Deus, receba os nossos louvores que são dados de coração a Ti, fale aos nossos corações durante o culto desta noite. Senhor, alcance aquelas pessoas que foram abordadas hoje pela manhã ou que receberam posteriormente aqueles folhetos, ó Deus, com a mensagem da Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nunca volta vazia e pedimos que o Teu Santo Espírito atue com poder e autoridade e com poder de transformação e de salvação na vida dessas pessoas, e que a Adamantina possa ser transformada pela ação do Espírito Santo de Deus, por meio das nossas vidas, por meio da Tua igreja. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Quem puder, vamos nos colocar em pé para juntos louvarmos ao Senhor. Como nós acabamos de orar, nós nos rendemos na presença de Deus, nos rendemos aos pés do Senhor para consagrar as nossas vidas no altar de Deus. E nós estamos reunidos aqui em culto público para isso, para nos rendermos aos pés de Jesus. Vamos glorificar ao Senhor com esse cântico.
Seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Aos pés do Senhor Jesus nós nos rendemos, porque só Ele é a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Os irmãos podem se assentar por alguns instantes. Nós vamos, enquanto isso, passar os nossos avisos, que ao longo da semana nós temos a nossa programação e a gente sempre relembra, principalmente aqueles que nos visitam, a nossa programação semanal. Na quarta-feira nós temos o culto de oração aqui no templo a partir das 8 da noite. Então quem puder estar aqui no templo, toda quarta-feira às 8 da noite é reunião de oração, especificamente para isso. A igreja se reúne para orar, para interceder. Na quinta-feira e na sexta também nós temos os pequenos grupos multiplicadores, os PGMs, nos lares. Um deles é na casa do pastor Alex, o outro é lá no Jardim Adamantina. No final de semana, no domingo, às 9 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Discipuladora, a EBD, e nós estamos estudando a nossa apostila falando sobre desdobramentos aí da Igreja Multiplicadora. É muito importante estarmos juntos aqui para aprendermos mais acerca desse tópico que faz parte da igreja. Então, domingo, 9 horas da manhã. E hoje nós fizemos uma atividade diferente, né? A classe dos homens, reunida ali com os meninos aí da classe dos jovens, nós estivemos na entrega de folhetos pela manhã, né? Aqui, principalmente aqui na nossa redondeza. Então vamos continuar orando, irmãos, para que a nossa igreja possa ser despertada para o evangelismo e para que esses corações possam ser abertos para o evangelho aqui, principalmente aqui na nossa vizinhança, né? A começar da nossa vizinhança, mas em toda a cidade. E no domingo, 6h30 da tarde, o culto de louvor e adoração ao Senhor aqui no templo. Estamos juntos como nós estamos agora. E no dia 28 de outubro, nós teremos um encontro de casais aqui no templo também, a partir das 7h30. 28 de outubro é um sábado, então os casais da igreja estão convidados a participar. Tem uma taxa de participação por casal, por conta, né, da recepção que será feita. Nós teremos a participação do pastor Eliezer de Pacaembu, ele que vai nos trazer a palavra aqui no encontro de casais. Então, será um jantar dos casais. Então, quem puder confirmar o nome, né, do casal, é só procurar a irmã Edith. Isso, só procurar então a irmã Edith para poder confirmar a participação e retirar o convite. E se você tiver o interesse de chamar outras pessoas, outros casais, também procure a irmã Edith para retirar o convite, para entregar para essas pessoas. Nós teremos um número limitado de participantes por conta do jantar. Então, quem puder confirmar o quanto antes a participação, procure a irmã Edith para poder confirmar a sua participação do casal e se haverá visitantes, tá joia? Esses são os nossos avisos. Algo mais a passar? Hoje o pastor está lembrando que sobre a entrega dos folhetos foram quase 1.000, é isso? Quase 1.000 folhetos. Ok. Então essa foi a participação hoje pela manhã. Então vamos nos desafiando, né, a realizar isso
não só no domingo de manhã, mas quem tiver o interesse em fazer isso de maneira particular, o pastor Alex também tem folhetos que estão disponíveis para serem entregues, né? Nós abordamos pessoas na rua, nós deixamos também na caixinha de correio, deixamos ali afixados nos carros, e batemos palma, né, também na casa de algumas pessoas. Então esse foi o trabalho que foi feito pela manhã, e que isso se repita ao longo aí das nossas vidas e não só das semanas, ok? Temos algum visitante que nos dá o prazer de estarmos juntos aqui pela primeira vez aqui na igreja? Acredito que outras pessoas já estão aqui já há algum tempo e são todos muito bem-vindos. Eu acredito que pela primeira vez não tem ninguém, né? Alguém que nos visita nessa noite, ainda que não seja pela primeira vez? São todos de casa já. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e aqueles também que nos assistem pelo canal do YouTube ou no Facebook. Vamos continuar então. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. O tema desta carta, né, é a justiça pela fé. E esse trecho vai falar especificamente disso. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes que estavam ali na região de Roma, na época a capital do império. E essa carta foi para fortalecer a fé dos cristãos e dos novos convertidos, lembrando que a justificação se dava pela fé e não pelas obras, ou não por aquilo que a gente pode ou não fazer. E essa é a base da nossa fé, é a base da nossa esperança. Assentados mesmo como os irmãos estão, nós faremos a leitura em Romanos 1, 16 e 17, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Esse primeiro versículo, ele precisa ser uma chave também na nossa vida, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A vida do Senhor Jesus Cristo, as boas novas, o sacrifício de Jesus é o evangelho de Jesus, né? Isso nós não podemos nos envergonhar de Cristo sendo transformando as nossas vidas, salvando as nossas vidas, nos redimindo, né, do poder das trevas e da ira de Deus. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o sacrifício de Cristo, aquilo que foi feito na cruz do Calvário, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele, em Jesus, no evangelho de Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa palavra, esse texto em específico, despertou a fé, inclusive, 500 e alguns anos atrás aí, de um monge, né, que estava, Martinho Lutero era um monge, né? Ele estava lendo a Bíblia, copiando, quando ele leu, e ele então entendeu que a justificação da vida, a justificação da vida do ser humano não se dá pelos seus sacrifícios, mas se dá pelo sacrifício que Jesus já fez na cruz do Calvário. E isso é a base da nossa fé. Nós vivemos na fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele já se sacrificou por nós. E o justo viverá pela fé e na fé em Cristo Jesus. E é por isso que nós vamos continuar louvando ao Senhor com o hino de número 293, que fala um pouco sobre o cotidiano da vida daquele que vive pela fé. Aquele que vive pela fé, ele tem desejo espiritual
de satisfazer a vontade de Deus em sua vida. E o hino diz: em mim vem habitar, ó vem Jesus, em mim fazer brilhar a tua luz. Aquele que deposita a sua fé no Senhor Jesus Cristo sempre tem esse desejo espiritual. Ó Jesus, vem em mim habitar. Ó Jesus, faz em mim brilhar a tua luz. Senhor, que eu seja usado por ti, para a tua honra e a tua glória. Vamos glorificar ao Senhor com esse hino? Em mim vem habitar, ó vem Jesus, em mim fazer brilhar a tua luz. Eis a minha ambição, ter e sentir, Senhor, mais gratidão e mais amor. Os passos teus seguir, eu quero sim, servir e bem dizer até o fim. Eis o meu anelar, meu ideal maior, contigo andar, ó Salvador. Em meu interior vem tu brilhar, faz-me com mais ardor da cruz falar. Reveste o coração de teu excelso amor, de retidão e de fervor. Oh, que consolação a Cristo amar, pois que com tanto amor me quis salvar. Nada me alegra mais, gozo não há maior que tua paz, ó Salvador. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos ainda em campanha de missões nacionais. No domingo passado nós iríamos assistir um vídeo, não conseguimos. O vídeo falava sobre a atuação da carreta missionária que está se deslocando pelo país. E nós vamos ler um pouquinho sobre o testemunho da realização do trabalho dessa carreta missionária, que tem um nome, ganhou um nome, inclusive, que nós vamos compartilhar com os irmãos. O sonho da segunda carreta missionária. Essa não é a única, inclusive, é a segunda carreta missionária da Junta de Missões Nacionais. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A nossa missionária do asfalto, esse é o nome que a carreta recebeu, é uma expressão do amor de Deus por vidas que tem transformado e reescrito muitas histórias. Como poderíamos imaginar que Deus usaria uma máquina, um caminhão, uma carreta, como canal do seu amor? Pois é, nosso Deus é mesmo extraordinário. Aleluia!
Atualmente, quando chegamos às comunidades, é como se o próprio Jesus chegasse ali, pregando as boas novas de salvação, curando os doentes, tocando aflitos e desamparados. Em cada atendimento, contemplamos uma verdadeira demonstração do amor de Jesus pelas pessoas. Deus usou recursos simples para construir algo fantástico. Lembro-me, quem escreve é a Andréa Lopes, missionária de missões responsável pela carreta, ou que está trabalhando na carreta. Ela diz: lembro-me que em um dia normal, Deus nos levou até uma cidadezinha no interior da Bahia. Pelo tamanho da carreta, só haveria um lugar onde ela poderia alargar as tendas e começamos os atendimentos. Nós não sabíamos, mas Deus já tinha planejado um encontro muito especial ali. Durante o dia, observamos uma senhora que de longe observava todo o movimento, mas que não se achava digna de receber nenhum tipo de atendimento. O Espírito Santo nos levou até ela e uma oração mudou toda a situação. A mulher se derramou em lágrimas e abriu o seu coração. Ela disse: eu não sou digna de receber nada. Aos 13 anos, matei minha mãe com enxadadas e carrego esse peso e abandono até hoje. Deus já conhecia bem a situação. Isso nos traz à memória a mulher samaritana, descrita lá em João 4, 13 e 14. E em Cristo temos o exemplo do que devemos seguir na evangelização dos perdidos. Não chegamos naquela cidade por acaso. Deus levou a carreta exatamente ali para retirar o fardo pesado que essa senhora carregava por tantos anos e reescrever uma nova história de vida. Ela, naquele momento, ouviu sobre um Deus que a amava, independente dos seus erros, a ponto de mobilizar o Brasil para a construção de uma carreta, que foi instrumento da transformação, da sua transformação de vida. Eita, Deus lindo! Você pode imaginar o que podemos fazer com uma segunda carreta? O nosso desejo é que todo o Brasil seja inundado por esse amor transformador de Jesus. Por isso não podemos ficar parados. Existem muitos lugares a serem alcançados. O projeto Novo Sorriso é uma chama de vida que tem incendiado o nosso Brasil. E se depender de você, essa chama vai continuar acesa ou vai se apagar? Jesus está contando com você e isso é um privilégio. Esse é apenas um testemunho daquilo que os nossos missionários têm feito e visto lá no campo missionário, né, ao longo do nosso país. E essa é uma das ações, a carreta missionária, a missionária do asfalto, que tem levado não só atendimentos às pessoas, né, que necessitam de atendimentos ou médicos ou sociais, mas o mais importante, a evangelização, o evangelho. Vamos nesse momento cantar o hino oficial de missões. Enquanto a equipe vem até aqui, nós vamos recitar o tema e a divisa. O tema é: a solução é Jesus Cristo. Vamos todos juntos? A solução é Jesus Cristo. E a divisa se encontra lá em João 3,16. Todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos nos pôr de pé, quem puder, e juntos louvarmos ao Senhor com o hino de missões. E os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão devolvê-los no gasofilácio no altar do Senhor. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar.
convido o pastor que nos eleve a Deus em oração, consagrando dízimos e ofertas ao Senhor. Pai, nós adoramos o Senhor neste momento, nós engrandecemos o Teu nome, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus querido, pela vida dos Teus servos que vieram aqui à frente, depositaram, ó Pai querido, no Teu altar, seus dízimos, suas ofertas, e que, como a Tua promessa, ó Pai, foi feita, abre a janela dos céus e derrame sobre a vida dos Teus servos toda sorte de bênção, Deus. Pai querido, obrigado pela fidelidade dos Teus servos. Aqueles, ó Pai, que não puderam, ó Pai, dizimar, porque estão desempregados, estão enfrentando alguma dificuldade, que o Senhor abra as portas de emprego aos Teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Pai, receba o nosso culto, que também é uma forma de culto, de cultuar ao Senhor a nossa fidelidade. Receba em Teu trono de glória como um cheiro suave, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Do seja o Senhor. Vamos continuar cantando? A música que vamos cantar agora diz: Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o justo viverá pela fé, e comentamos que esse texto despertou, o Espírito Santo do Senhor tocou no coração de Martinho Lutero, quando ele fez então uma reforma que era necessária na fé daqueles cristãos lá do século XVI. E essa reforma chegou até nós, inclusive este é o mês da reforma. No dia 31, nós completaremos 500 e... Pastor, lembra? 500 e mais. 506, eu acho. Faz tempo. Mas o importante é que nós estamos firmados na fé em Cristo, nesse castelo forte que é o nosso Deus. Vamos glorificar ao Senhor?
Obrigado, Senhor. Para encerrar esse período de cânticos em louvor a Deus, a próxima música diz: reina sobre o meu ser, sobre o meu viver, sobre o meu lar. Que essa seja a nossa oração, principalmente em relação às nossas famílias. Que o Senhor reine em nossos lares, para a honra e glória de Deus. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Todos juntos, reina sobre o meu ser. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Vamos orar uma vez mais ao Senhor. Senhor, que o Senhor reine sobre os nossos lares, que o Senhor reine sobre as nossas vidas, Pai. Agradecemos ao Senhor porque Tu tens estado conosco a cada dia, derramando da Tua graça, das Tuas bênçãos, da Tua misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos providenciou a salvação por meio de Cristo Jesus. E agora pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que receba os nossos louvores que foram dados de coração a Ti. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. As crianças, vamos convidá-las a vir até aqui à frente. O pastor também, nós vamos orar pelas crianças e pelo pregador.
Oremos. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, por cada um daqueles que conseguiram chegar nessa noite, Pai, poder te adorar, poder te bendizer, poder, Pai, te ofertar o melhor de si, Pai, poder te cultuar, poder prestar o melhor culto, Pai, o melhor louvor, a melhor adoração nessa noite, Pai. Só possa o Senhor estar recolhendo esses pequeninos ali, Deus, só possa o Senhor estar instruindo a cada um dos professores que vão estar ali, dando aula, instruindo a cada uma dessas crianças, Pai, que eles possam crescer em graça e sabedoria, Pai, na Tua presença, Pai. Usa o Senhor, nosso pastor, nessa noite, Pai, que a mensagem dessa noite, Pai, venha de encontro aos nossos corações, Pai, que possamos sermos fortalecidos, Pai, através da mensagem que será entoada através do Teu servo. Usa-o, Deus, nessa noite, Pai, fala conosco, essa é a nossa oração, Deus. Te louvamos e por tudo te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, graça e paz, que o Senhor esteja derramando das suas bênçãos sobre as nossas vidas, que o seu Espírito tenha a liberdade plena para agir em nosso meio nesta noite. Nós estamos falando sobre este tema na carta de Paulo aos Efésios, chegamos, ao capítulo 4, e nós estamos falando sobre esse tema, uma nova vida em Cristo. E nós já abordamos, eu acho que não está passando, não sei se é o... Dá uma olhadinha, eu acho que não sei se é o negócio que está lá atrás. Já foi, agora foi. Acho que eu chegava para cá um pouquinho. Obrigado. Nós já abordamos, que uma nova vida em Cristo resulta em um novo andar. Em um novo andar. E esse novo andar contrasta com o velho andar. Isso é, a velha criatura. O que é a velha criatura e o que é a nova criatura? Então, este novo andar aí, ele contrasta com a velha criatura. E nós já vimos isso aí também, o velho andar é o andar, esse novo andar é o andar no Senhor. Nós já abordamos isso. É um andar diferente do andar dos não convertidos a Cristo. Nós vimos 5 características, do andar do velho homem, que contrasta com a vida em Cristo, ou com a nova vida em Cristo. E nós já vimos aí que o velho homem, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não vou abordar mais que isso, nós já falamos, andam obscurecidos no entendimento, nós já abordamos isso. Andam separados da vida de Deus. Esse negócio não está legal. Quarta característica, perda de sentimento. Tiago, vai ali para mim, por favor. E o quinto, se entregam à devassidão. Nós já abordamos bastante isso aí. Não sei porquê, acho que a bateria está fraca desse negócio aqui. Passa para mim, por favor. Pode passar. Pode passar. E hoje, nós vamos estar abordando a segunda, uma nova vida em Cristo. Ela resulta em um novo andar e também em um novo aprendizado. E nós vamos ver o que Paulo fala aqui, no verso 20, nos versos 20 e 21, capítulo 4, abra sua Bíblia aí, não vai ser passado aqui, então abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, quem trouxe Bíblia aí, diga amém. Amém, então tá bom, então use sua Bíblia, mesmo que passe aqui, use a sua Bíblia, para você se familiarizar com ela, tá bom? Verso 20 e 21, diz assim: mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que, de fato, o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, nós vimos a semana passada e a semana retrasada, que Paulo está falando àquela igreja, a igreja de Éfeso, aos irmãos que são gentios, mas convertidos,
E estava falando para que eles não andassem como se não fossem convertidos, né? Então ele está falando de uma nova vida em Cristo, porque eles alcançaram uma nova vida em Cristo. Então essa nova vida resulta em um novo andar. Eles precisavam andar de forma diferente, e essa nova vida resulta em um novo aprendizado. Agora eles precisavam aprender de Cristo, e é justamente isso que Paulo está falando com esses irmãos de Éfeso. Então ele diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido. Irmãos, a conduta do crente, ela é trilhada pelas verdades expostas no Evangelho, ou nos Evangelhos, ou na palavra de Deus. O Evangelho, né, que são apresentados, né, os ensinos de Cristo, o Evangelho que nos traz à memória a vida de Cristo, o Evangelho que nos traz à memória a salvação em Cristo. Eu não sei se a Maiara foi para lá, né? Eu podia perguntar se ela conseguia interpretar, né? Não sei se alguém consegue, se a Néia consegue interpretar, acho que não lembra mais também não, né, Néia? Que a irmã do Daniel está aqui e ela não ouve, né? Então, o Daniel também não manja muito, né? Conversa na sua linguagem, né? Fica meio difícil, né? Então, mas é ruim porque eu sei que ela é surda e não me ouve, né? Mas ela vai lendo meus lábios. Então tá bom. Amém. Então vamos lá. Então Paulo, ele está falando isso para a igreja, para esses irmãos. A irmã interpreta? Não? Ah, não, né? Hã? Eu olho aqui com os olhos para aqui, mas estou tentando para ver que ela entenda aqui meus lábios, né? Então, irmãos, Paulo está falando com a igreja aqui, justamente que eles não poderiam andar de forma como eles andavam antigamente, né? Por isso, eles precisavam aprender de Cristo, entender de Cristo, e nós precisamos entender o que é isso. O que o Evangelho fala de Cristo, o que o Evangelho traz à nossa memória e ao nosso coração a respeito de Cristo. Então Paulo diz assim: vós não aprendestes assim, como? A forma como os gentios não cristãos viviam. Irmãos, parece que às vezes nós nos esquecemos quem nós somos, parece que às vezes nos esquecemos que nós somos servos de Deus, crentes em Cristo Jesus. Parece que nós nos esquecemos aquilo que nós aprendemos a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, e vivemos às vezes tão distante. Mas nós precisamos entender que não aprendemos dessa forma errada. Infelizmente, existem muitos, entre aspas, evangelhos por aí sendo pregados. Evangelhos que às vezes chamam a atenção do homem, mas não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de salvação, não é o Evangelho de transformação, de mudança de vida, mudança de caráter, mudança de mente. E é justamente este Evangelho que Paulo está falando para esses irmãos. É um novo aprendizado. Isso é, uma nova vida em Cristo resulta em um novo aprendizado. E é isso que Paulo estava falando aqui para estes irmãos. Quando uma pessoa, quando uma pessoa se torna uma nova criatura em Cristo, como Paulo falando aos Coríntios, né, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 17, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Irmãos, nós precisamos entender o que é esse novo. O que se fez novo na minha vida, como servos de Deus. Irmãos, eu sou uma pessoa tão falha, miserável, pecador,
Entende? Mas eu digo, está aqui a Leninha que não me deixa mentir. Eu preciso mudar? Leninha, eu sei que você... olha para mim. Já olhei para o Tiago ali. Mas eu sei, se ela fosse falar a verdade de quem eu sou, eu mudei um pouco diante do que eu era. Por que eu falei um pouco? Porque eu preciso mudar muito ainda. Mas do que eu era para o que eu sou, eu mudei bastante. E eu entendo que eu preciso mudar, e eu não me conformo, irmãos, com o que eu sou. Não me conformo, porque eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu sou um ser humano falho e miserável, pecador. Entende? Eu sei que eu erro muito, principalmente com a minha família. Eu sei. Eu sei que eu erro, às vezes, com os irmãos. Eu sei, porque eu sou pecador. Mas eu não me conformo, eu não aceito. Eu não acho que, eu sou assim mesmo. Não, eu sou assim mesmo, eu preciso mudar, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos querer. Nós não podemos ter a síndrome de Gabriela. Os irmãos sabem qual é a síndrome de Gabriela? Quem é da época aqui, pode falar para mim? É o quê? Alto, vamos lá. E vou morrer assim vou ficar, acabou. Então, meu filho, está fora. Não foi isso, não é isso o evangelho que está sendo pregado aqui agora. Não é esse o evangelho que Paulo pregou para nós. Paulo pregou um evangelho de mudança, de renovação, de transformação, uma nova vida. Exige de nós um novo andar e um novo aprendizado. Entende, irmãos? E nós precisamos querer isso. Nós precisamos colocar o joelho no chão, falar: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu peço 3 coisas a Deus constantemente nas minhas orações. São 3 características do fruto do Espírito. Aí eu sempre acrescento mais uma, que é a 4. Longanimidade, mansidão, domínio próprio e amor. Mas se eu tenho longanimidade, mansidão e domínio próprio, o amor é com tranquilidade, e as outras características vão fluir com tranquilidade. Mas nós precisamos principalmente dessas 3: mansidão, domínio próprio e... fugiu outra, acabei de falar. Longanimidade. Longanimidade, mansidão, domínio próprio e longanimidade. Irmãos, se nós não tivermos isso, as outras características não vão fluir em nós. Entende? Então eu oro continuamente a respeito disso. É difícil nós alcançarmos, é difícil termos o fruto, ou melhor, as características do fruto do Espírito, mas não é impossível. E quando nós tivermos as características, nós temos a plenitude do Espírito. Entende? Então nós precisamos colocar-nos diante do altar do Senhor, para que a gente realmente tenha um novo aprendizado. E então, quando Paulo fala isso aqui, né, a respeito de uma nova criatura, né, ele está dizendo que tudo se transforma em nossa vida, tudo muda em nossa vida. Coisas novas são próprias dessa nova criatura que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 5,17. E por isso, o novo andar do crente, o novo andar abrange várias esferas na vida cristã e requer um novo aprendizado. Nós precisamos aprender a viver a nova vida, porque a velha vai ficar lá para trás. Eu não posso mais viver aquela velha vida, eu tenho que viver uma nova vida. É isso que eu preciso querer, é isso que você precisa querer. Entende, irmãos? Não podemos ter que, eu sou assim mesmo. Não, eu não sou assim mesmo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa me levar a proclamar a sua palavra, para que eu possa testemunhar, porque as pessoas olham para nós e vêem a mudança, as pessoas veem as mudanças que ocorreram em nossas vidas. Agora, esse novo aprendizado aí tem uma tríplice, né, ou melhor, tem um tríplice significado. E o primeiro significa aprender de Cristo. Esse novo aprendizado significa aprender de Cristo. O verso 20 nos deixa muito claro: mas vós não aprendestes assim de Cristo.
ou não aprendestes assim a Cristo, como algumas versões dizem. Então Paulo, essa declaração de Paulo aqui, mas vós não aprendestes assim, indica o velho andar em contraste com esse novo andar, que envolve um novo aprendizado, uma nova vida, um novo olhar, uma nova visão. Aprender de Cristo ou acerca de Cristo está diretamente relacionado com o discipulado que nós tivemos, ou que nós temos. Está relacionado a isso, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos ouvido. O discípulo de Cristo, meus amados, ele aprende dele, aprende do Senhor, e se submete aos seus ensinos. O discípulo de Cristo é aquele que recebe do Senhor, e faz exatamente aquilo que ele ensinou, aquilo que aprendeu dele. O novo andar percorre o caminho traçado ou aberto pelos ensinos de Cristo, isso é, andar nas pisadas ou nas pegadas do Mestre. É isso que implica o discipulado. Na nossa classe, nas classes, nós aprendemos sobre isso, que o maior desejo do discípulo é ser igual ao Mestre. E nós, como servos de Cristo, como discípulos do Senhor, que aprendemos através de outros, nós precisamos querer ser igual ao Mestre. E é isso que nós aprendemos e precisamos aprender. Aprender de Cristo, irmãos, é cultivar, é assimilar a doutrina cristã, é assimilar os princípios da palavra. Isso aqui precisa estar bem firme no nosso coração, na nossa mente. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. Não basta ela ficar aberta no Salmo 90, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121. Não adianta. O diabo não tem medo de letra. Ele não tem medo de letra. Ele conhece tudo isso aqui, muito mais que nós. Ele conhece de cor salteado. Ele não tem medo de letra, ele tem medo de vida. Isso ele tem medo. Por isso eu preciso aprender deste Evangelho, memorizar este Evangelho. Para quê? Para que eu possa também, da mesma forma, ensinar e viver, para que as pessoas possam ver quem eu sou, através deste Evangelho. Por isso eu preciso aprender essa doutrina, as doutrinas bíblicas que são ensinadas. Esse aprendizado bíblico ou das doutrinas diz respeito à pessoa, aos atos e aos princípios de Cristo, da doutrina da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, do que é o Deus Pai, do que é o Espírito Santo, do que é Cristo, o que Ele é na minha vida, o que Ele fez por mim. Isso é doutrina, e eu preciso isso precisa estar enraizado na minha mente, no meu coração. Isso é um novo aprendizado, e é isso que eu preciso aprender, porque Paulo nos deixa muito claro isso, a respeito disso. Aprender de Cristo, meus amados, envolve uma experiência pessoal e definida. Aprender de Cristo envolve intimidade com Ele, diz respeito a uma mudança radical gerada pela transformação efetuada na obra expiatória da cruz de Cristo. Exige de nós uma mudança real, verdadeira, através do Espírito Santo que agora habita em nós. Essa mudança que precisa ocorrer, é esse aprendizado que precisa ocorrer. Quando há este aprendizado, há essa mudança em nossa vida, e nós vamos querer mais. É isso que nós precisamos aprender. Aprender de Cristo, esse novo aprendizado implica aprender, significa aprender de Cristo, aprender quem Cristo é, aprender, ter mais intimidade com Ele.
também significa ouvir de Cristo, não apenas aprender de Cristo, mas ouvir de Cristo. O verso 21 diz assim: se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, ou instruídos. Esse ouvir de Paulo aqui, meus irmãos, expressa a mesma ideia de aprender, porque só aprende aquele que ouve, aquele que lê, aquele que tem intimidade, não é verdade? Então, a ideia aqui é justamente essa, aprender de Cristo, né? Significa disposição para saber acerca de Cristo, ouvindo dele através dos pregadores, dos estudos da palavra, dos professores, né? Através da leitura da palavra. E os efésios aqui ouviram de Cristo através dos apóstolos. João foi um desses que pastoreou a igreja de Éfeso. João foi um desses, entende? Apolo também foi um desses, que teve contato. Paulo escreveu, Paulo esteve com eles também. Então eles aprenderam bastante ouvindo os apóstolos, ouvindo os discípulos, procurando viver como eles viviam, porque eles tiveram uma experiência viva com Cristo. E o interessante é que eles aprendiam dos apóstolos como se tivesse ouvindo o próprio Cristo falando, porque aqueles viveram com Cristo. Então eles transmitiam vida, É isso que nós, como servos de Deus, nós precisamos também transmitir. Mas para transmitir, eu preciso aprender. Eu preciso ter a mente aberta. Eu preciso querer aprender e viver. Irmão, sabe por que muitos abandonam a fé? Sabe por que muitos ainda vivem na prática do pecado, sendo membros de igreja? Porque não conhecem a Cristo de verdade. Não conhecem, irmãos. Não conhecem. Porque se conhecesse a Cristo de verdade, não viveriam no pecado. Não abandonariam a sua fé, hipótese alguma. Paulo, os apóstolos tinham tudo para largar o evangelho, porque eles sofriam tanto por causa do evangelho. Como eu posso aceitar a Cristo como Senhor da minha vida, ter a minha vida mudada e ter uma perseguição tão grande dessas? Mas é por isso mesmo. E Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, viu? Aí ele fala assim: glorifique a Deus por isso, porque habita em vocês o Espírito. Isso é bom. Mas se não persegue, se não há perseguição, há alguma coisa errada. Então você não está incomodando ninguém, nem o diabo. E ele não vai lutar contra quem não está perseguindo ele. Não está sendo problema para ele. Então nós precisamos refletir um pouco sobre isso, sobre a nossa vida cristã, sobre este aprendizado, esse novo aprendizado que eu tenho. Ou, como Paulo aqui faz a pergunta, se é que tem. Entende, irmãos? Vida cristã, irmãos, não é apenas vir à igreja um domingo à noite, como muitos crentes têm feito. Só tem vindo à igreja no culto à noite. Isso não é suficiente para o crescimento cristão, irmãos. Ouça o que o pastor está falando. Vir ao culto à noite não é suficiente para o crescimento cristão, porque as lutas vêm e você não está preparado para isso. Nós vamos estar preparados, quanto mais eu estudo, mais eu estou em comunhão com a igreja, mais eu aprendo a respeito de Cristo. E no culto à noite, não é suficiente. Então, irmãos, pensem sobre isso. Uma nova vida em Cristo gera em nós um novo aprendizado. E esse novo aprendizado mata o que eu era antes. E Paulo nos deixa muito claro isso aqui. O Espírito Santo, ele nos ensina, o Espírito Santo nos molda, né? Ele interpreta o nosso sentimento diante do Senhor, ele nos fortalece, ele nos dá vigor, ele nos dá ânimo,
ele nos faz entender as doutrinas da palavra do Senhor, ele nos faz entender quem realmente é Cristo. E a gente pode ver no texto, Paulo fala assim: neles vocês foram ensinados. Isso é, neles quem? Nos princípios, na palavra. Diante dos apóstolos, aquilo que vocês ouviram deles, aquilo que nós ouvimos de Cristo, transmitimos a vocês. E nós podemos ver aqui, né, quando Paulo fala, neles, né, fostes ensinados, instruídos, né, dá a ideia de que Cristo é quem estava ensinando ali, e Ele pode, Cristo, né, pode assim nos ensinar de várias maneiras a doutrina, mas eu vou citar duas, né, e veio na minha cabeça aqui mais duas, eu vou citar quatro, né, maneiras de nós aprendermos com Cristo, de nós aprendermos a doutrina. Primeiro, Ele pode nos ensinar, Cristo pode nos ensinar através da leitura e estudo sistemático da sua palavra, com o auxílio da oração, do Espírito Santo, com a sua presença real em nosso interior, nós seremos guiados a compreender a sua palavra. Também Ele nos ensina, né? Ele pode nos ensinar através das pessoas que Ele usa para apresentar também a sua palavra. Por exemplo, um pregador, por exemplo, um professor de EBD, ele pode usar pessoas para nos ensinar. Um irmão que tem um conhecimento um pouco mais amplo da palavra, que depende do Espírito Santo, também. E às vezes ensina com sua vida. Às vezes nem ensina com palavras, mas ensina com a sua vida. Nós também podemos, né, aprender através das experiências que nós temos. Falar em experiência, quais as experiências que você tem tido com Cristo? Quais as experiências que você tem tido com o Senhor? A gente precisa refletir. Nós aprendemos também através do convívio com o corpo de Cristo. Nós aprendemos também a partir daí. E isso vai nos fortalecendo, isso vai nos dando vigor. Nós precisamos aprender de Cristo. Nós precisamos ter este novo aprendizado. Irmãos, às vezes nós achamos que sabemos alguma coisa, mas quando nós somos confrontados, nós não sabemos responder. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu estudo, apesar de, eu não consigo memorizar, eu não consigo decorar, ninguém tem que decorar nada, não precisa decorar. Se você decora, você não aprende. Decorar é uma coisa, aprender é outra, entende? Se você aprende a palavra, você não precisa decorar a palavra, você precisa aprender, entende? Muitas vezes quando a gente vai fazer uma prova, quem faz faculdade aí, às vezes não decorou nada, mas entendeu o que é o assunto, responde, numa boa. A Leninha sempre fala isso. Uma vez ela foi fazer uma prova que ela não tinha o conteúdo, mas ela leu, entendeu, perguntou ao professor: posso responder com as minhas palavras? Se estiver dentro daquilo que o enunciado pede, não tem problema. E ela respondeu tudo, entendendo. Ela não decorou nada. Nós não precisamos decorar, nós precisamos entender. Agora, se eu memorizar a palavra, aí é bom também, porque o que está aqui dentro, ninguém tira. Como eu já falei para os irmãos, isso aqui uma hora vai acabar. Uma hora eles vão tirar isso aqui de circulação. Os irmãos sabem disso. Mas aqui, ninguém tira. Só se tira a minha cabeça fora. Aí, acabou, né? Eu estou com o Senhor. Então, irmãos, aprenda a palavra, porque ela nos dá discernimento, ela nos ensina quem é Cristo. Eu preciso aprender de Cristo. 2 Pedro,
capítulo 3, verso 18. Alguém se lembra o que diz lá? Antes, crescei. Vamos lá, todos juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém? Precisamos aprender de Cristo, crescer na graça, crescer no conhecimento. E eu não cresço no conhecimento sem estudar a palavra. Não há como. Não são livros que vai fazer você conhecer. Uma vez eu conversando com alguém, ele falou assim: eu leio tantos livros por mês. Eu falei assim: quantos versículos, quantos capítulos da Bíblia você lê? Aí ele, falei, então você não está aprendendo nada. Você não está aprendendo nada. Por exemplo, você lê pelo menos aquilo que, quando o livro cita ali, Mateus 5, verso 3, você vai lá olhar o que está dizendo? Ou você apenas fica com a explicação do autor, citando o texto? Então, você não está aprendendo nada. Você não está aprendendo nada. Porque é aqui que eu vou aprender. Porque quem me dá o discernimento disso aqui, quem é? O Espírito Santo. Porque foi Ele que ditou. Então, se Ele me der discernimento, então eu estou dentro do conhecimento certo. Outra coisa. O que significa aprender de Cristo? O que significa esse novo aprendizado? Significa assimilar a verdade de Cristo. Significa aprender de Cristo, significa ouvir de Cristo e significa assimilar a verdade de Cristo. Irmãos, Paulo ele deixa muito claro isso aqui no verso 21, quando ele diz assim: como está a verdade em Cristo. Vamos ver todo o verso, que eu só coloquei a partezinha ali. Diz assim, se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Cristo. Se você ouviu e você foi instruído de acordo com a verdade em Cristo, então maravilha, glória a Deus, você está no caminho certo. Irmãos, existem muitos crentes de telinha, vão na tela do computador olhar aqueles pregadores lá que falam tanta baboseira. Tem alguns bons, tá? Por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, maravilhoso, pode ouvir à vontade, ouve de olho, com os olhos fechados, sem problema. Mas tem alguns camaradinhas lá que falam tanta baboseira, fala tudo aquilo que você quer ouvir, mas não fala aquilo que vai confrontar você. E você acha que você está crescendo, você acha que está sendo bom para você. Não está. Não está. E uma hora isso vai te afastar de Deus. Quando você tiver alguma experiência contrária àquilo que Ele falou. Porque o Evangelho, nós sofremos, nós somos perseguidos. O Evangelho tem rosas, mas tem muito espinho também. Entendeu, irmãos? Tem muito espinho. É maravilhoso ser servo de Deus, maravilhoso. E eu não me afasto do Evangelho, não me afasto de Cristo por nada neste mundo. Mas que às vezes sofremos sim. Sofremos sim. Mas Paulo diz, nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Nada. Nenhum sofrimento, nenhuma dor se compara a isso. Então Paulo está dizendo, se que de fato ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Cristo Jesus. Então a palavra verdade aqui exprime o conteúdo dos ensinos de Cristo. A verdade pessoal de um pregador que vive segundo a palavra, que contrasta com a verdade de Jesus Cristo, que é alinhada com a verdade de Cristo. A doutrina de Cristo ela deve ser ensinada, meus amados, de acordo com a verdade do Evangelho, de acordo com a verdade de Cristo, que contrasta com a vaidade do sentido, como nós falamos na semana passada, no verso 17. Que às vezes eu quero viver aquilo que eu acho que eu tenho que viver, ou da forma como eu acho que tenho que viver.
Mas só que a forma como eu acho que tem que viver, se ela está indo contra os princípios da palavra, então está errado. Porque não é o que eu acho, é o que a palavra diz. É dessa forma que eu tenho que viver. E eu preciso lutar contra isso, contra essa vaidade que há no meu coração, há na minha mente. Eu preciso lutar para ser verdadeiramente aquilo que Cristo quer que eu seja. Então Paulo diz, olha, você tem que fugir dessa vaidade do sentido dos gentios. A verdade de Cristo, meus amados, não é meramente um conceito filosófico, não é uma ideia de um homem, não, é Cristo, é sobre Cristo. O Evangelho é de Cristo, a verdade é de Cristo, e ele deixa claro isso. João 17, né, quando ele diz assim, instrua-os na verdade, e essa verdade que é Cristo, quando ele fala lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade que é Cristo, ele fala também da verdade que é a palavra. E ele orando no capítulo 17 de João, no verso 17, ele fala assim, instrua-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É nela que nós precisamos pautar a nossa vida. É nela. Por isso eu sempre falo, irmãos, precisamos estar em comunhão, precisamos estar orando, estudando a palavra na escola bíblica dominical. Eu não falo mais quarta-feira, e quarta-feira nós não estamos mais dando estudo bíblico. O que nós aprendemos às quartas-feiras, aprendemos. Pode ser que nós voltemos futuramente, mas nós estamos tirando quarta-feira para orar, para buscar a presença do Senhor, para buscar um grande avivamento na nossa vida, na vida da igreja, e você precisa estar presente. Você precisa estar presente. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, precisa ou não? Você vai responder isso quarta-feira aqui na igreja, quando eu ver você. Se você não ver, eu vou entender, realmente não está precisando. Mas eu digo, eu preciso. Por isso também eu estou aqui quarta-feira, não é só porque eu sou pastor da igreja, porque antes de ser pastor da igreja, eu ia toda quarta-feira quando eu não estava estudando. Antes de eu pensar em ir para o seminário, eu estava às quartas-feiras na igreja. E muita coisa eu aprendi nos estudos de quarta-feira e EBD. Muita coisa. O seminário só abriu a minha mente para outras coisas boas também. Então nós precisamos entender, assimilar essa verdade de Cristo. Porque é ela que liberta, é essa verdade que cura, é essa verdade que salva. E nenhuma outra verdade. E o interessante é que quando Paulo fala aqui no verso, né, eu vou adiantar aqui para nós terminarmos, né, essa parte aqui, né, que Paulo fala. Nós podemos entender esses três significados, né, do que é um novo aprendizado de Cristo, que é, o que significa? Esse aprendizado de Cristo, aprender de Cristo, significa ouvir de Cristo, significa assimilar a verdade de Cristo, e também, irmãos, essa nova vida em Cristo, resulta também em um despojamento total do velho homem, para nós finalizarmos essa sessão do sermão aqui, até o verso 22. Olha o que Paulo fala aí, irmãos. Abra a sua Bíblia aí, esteja olhando. Ele diz assim: e vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Olha o que Paulo está falando aqui para os irmãos de Éfeso, para os gentios convertidos de Éfeso. Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam, né, aprender, porque vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato vocês ouviram, se vocês ouviram de Cristo, se vocês foram instruídos em Cristo, conforme a verdade que está em Cristo, então vocês precisam se despir do velho homem, vocês precisam abandonar o velho homem. Irmãos, eu fui olhar no original grego essa palavra despojamento, essa palavra despir,
ou despojar, ela dá a ideia, né, de apostasia. A palavra grega aqui é apotestai. Apotestai. Isso é, como se dá a ideia de apostatar, deixar de lado, abandonar, matar. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui para nós. É se despojar completamente, tirar, desnudar. Moral da história, é como se tirasse toda a sua roupa. É isso que Paulo está dizendo. Precisa arrancar tudo do velho homem. Porque enquanto você estiver algo, isso vai ser ruim para você. Então Paulo está dizendo, essa nova vida resulta em um despojamento total do velho homem. Por isso ele diz lá em Gálatas, estou crucificado com Cristo. Ele diz, por isso eu não estou mais vivendo, não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Por quê? Eu despojei-me do velho homem. E mesmo despojando-se do velho homem, ele fala lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Por que Paulo fala isso? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Por quê? Ninguém sabe. Por quê, irmãos? Eu quero ouvir os irmãos, quero que os irmãos me ajudem. Então leia Romanos 7. Por causa do pecado, por causa do pecado que habita em mim. E ele disse que estava crucificado com Cristo, e ele disse que se despojou do velho homem. Agora imagine nós, que andamos muitas vezes lado a lado com o pecado, brincando com o pecado, como se fosse um bichinho de estimação. Eu tenho domínio. Não tem nada, nós não temos domínio não, irmãos, nós não temos. Por isso eu preciso aprender de Cristo. Por isso, eu preciso entender que eu preciso ter essa nova vida, eu preciso aprender de Cristo, eu preciso me despojar do velho homem, da velha criatura. Só assim eu viverei essa nova vida real em Cristo. Apostate não da sua fé, mas do velho homem. Tire ele da sua vida, mate ele, crucifique na cruz de Cristo. Só assim nós viveremos verdadeiramente esta nova vida em Cristo. Eu quero terminar, não sei se eu coloquei ali, mas pode passar para mim, irmão, o finalzinho aí, pode passar mais uma vez. Não tem mais nada, né? Eu não coloquei o finalzinho ali. Mas eu quero dizer para os irmãos, né, que esta nova vida em Cristo resulta em um novo andar, em um novo aprendizado e, faltou outro aí, despojamento, né, total do velho homem. E a minha pergunta para você é, você tem vivido essa nova vida em Cristo? Você tem aprendido realmente de Cristo? Você possa refletir sobre isso, você possa procurar viver sobre isso, que este grupo que está aqui, eu gostaria de ver em todas as atividades da igreja, porque é importante isso. Isso faz com que as pessoas entendam que a igreja ela tem unidade, que a igreja está junta, que a igreja ora junto, que a igreja estuda junto. Entende, irmãos? Eu não gostaria de ver essa quantidade de pessoas apenas domingo à noite, só domingo à noite. Quando você só vem domingo à noite, você não está preocupado com a sua vida espiritual. Você vem para cultuar ao Senhor e para o seu crescimento espiritual, que nós aprendemos na escola bíblica dominical. Reflita sobre isso e comece em oração, quarta-feira na igreja. E eu quero desafiar você a nós enchermos esses bancos, a nós mexermos os alicerces desse templo através da nossa oração e bombardearmos os céus
em conjunto para um grande avivamento. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Pai, mais uma vez eu quero adorar o Senhor e engrandecer o Teu nome pela Tua palavra, Deus. Ela é tão clara, Senhor, tão clara aos nossos olhos e ouvidos, porque o Teu Espírito tem, ó Pai, desnudado os nossos olhos para enxergarmos o que a Tua palavra diz. E que a mesma, Deus, tenha encontrado guarida em cada coração aqui dos Teus servos nesta noite. Em nome de Jesus. Que os Teus servos sintam-se completamente incomodados com aquilo que foi falado aqui nesta noite. Assim como o meu coração está, ó Pai. Porque eu sei o quanto eu preciso, Deus, mudar a cada dia a minha vida por amor ao Senhor. Então, mais uma vez eu coloco diante de Ti, não somente a mim, mas a Tua igreja, dá-nos longanimidade, mansidão e domínio próprio, para que possamos viver o Teu amor, para que possamos, ó Pai querido, ter uma unidade plena deste corpo, e que essa unidade plena possa contagiar aqueles, ó Pai, que passam na rua e olham para nós, para que eles possam também sentir o desejo profundo de tornar-se servo do Senhor, através do nosso testemunho. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Semana que vem estaremos continuando falando aqui a partir do verso 23. Os irmãos podem estudar esses versos para que você possa aprender um pouquinho mais também. Amém? E a Jesus, a sua glória, e ao povo de Deus. Amém? Fraquinho, né? Meio assim desanimado, né? Acho que os irmãos já estão enjoando de falar isso, né? Então nós vamos mudar. Eu vou ver uma outra palavra para nós estarmos falando aqui também em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, vamos lá. A Jesus, a sua glória e as nossas famílias. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de nós e Deus, irmãos, uma semana abençoada. Em nome de Jesus.